Muito bem, pessoal, vamos dar início à parte de encerramento do programa Word através do menu tabela. O menu tabela não revela muitas surpresas ou dificuldades, até porque trabalhar com tabela é alguma coisa que já tem os seus padrões, não é, pré-determinados. A tabela, é claro, nós podemos formatá-la, aumentar a largura, inserir linhas e tudo mais, mas a tabela como universo é um elemento já estruturado. Então, vamos dar uma olhadinha nesse menu tabela. Vejam, primeiro comando desenhar tabela, já falamos dele do botão, na barra de ferramentas, vocês se lembram, né? Cursor do mouse vira um lápis e a partir daí nós então desenhamos a tabela como desejarmos. Aí nós temos três comandos que referem-se ao mesmo grupo de elementos, né? Sejam eles, então, inserir, excluir ou selecionar. Quais são os subcomandos que nós temos? Inserir tabela, inserir coluna, inserir linha. Excluir tabela, excluir linha, excluir coluna. Selecionar, mesma coisa, tá bom? Agora, eu gostaria que vocês prestassem demasiada atenção no comando mesclar células. Por quê, pessoal? Pela primeira vez eu vou falar do Excel. E eu vou falar do Excel por uma razão muito simples. O comando mesclar células no Word e no Excel não são exatamente iguais. Vamos começar pela parte igual. O que é mesclar células? É fazer com que duas ou mais células transformem-se em apenas uma. Onde é que isso é comum, onde é que isso é natural da gente observar, em que ação ou resultado isso é interessante? Por exemplo, quando eu tenho uma tabela qualquer com várias linhas e várias colunas, e eu quero colocar um título nessa tabela. E eu quero que o título fique centralizado na primeira linha inteira. Ora, pessoal, se eu tenho uma tabela, vamos imaginar com 4 colunas, tá? Então, primeira coluna, segunda, terceira e quarta coluna. E aí eu tenho linhas e tudo mais. E assim vai. O que eu gostaria de fazer? Nessa primeira linha, eu gostaria de colocar um título. E eu gostaria de colocar o título centralizado. Pelo amor de Deus, colocar metade do título nessa célula e metade do título nessa outra, e depois tentar organizar, fica um terror. Então, o que é mais comum a gente observar nesse tipo de circunstância ou desejo? Nós selecionamos as 4 células, as 4 primeiras células dessa tabela, e aí nós aplicamos o comando mesclar. Quando nós aplicamos o comando mesclar, o que acontece é isso, as 4 tornam-se uma única célula, né? A vantagem é que toda a formatação agora se transforma de maneira uniforme, tá? E o resto da planilha ou da tabela fica no seu formato natural. Até aí tudo bem. O que é diferente? Onde é que está a pegadinha? Onde é que está o problema? Para nós conhecermos. O problema está quando nós vamos mesclar células que já possuem conteúdo. Se eu selecionar essas duas células numa tabela do Word primeiro, tá legal, galera? E então mesclar, tá? Para o Word, o que vai acontecer é isso aqui. O Word vai manter os dois conteúdos que existem. Toda tabela tem uma regra, tem uma expressão que é fundamental que vocês conheçam. E vocês vão perceber que ela vai aparecer muitas vezes quando nós estivermos discutindo cálculos e execuções lá no Excel, né? Já que a planilha é uma tabela por natureza. É a regra do superior esquerdo. Sempre que você tiver um conjunto de células, aquela célula que tem preferência ou que tem precedência na execução dos recursos ou dos comandos é a célula superior esquerda. Vejam, no nosso exemplo, a célula contendo a letra A e a célula contendo o número 3, elas estão na mesma linha. Então não tem superior. Não tem superior, mas tem esquerda. A célula que leva a preferência é a célula esquerda nesse caso. Por isso que na célula mesclada do Word, o A ficou em cima e o 3 ficou embaixo.
Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma célula mesclada, eu não posso mais deixar o A e o 3 na mesma linha. Porque antes, pessoal, A e 3 estavam na mesma linha, porém separados entre si, em duas células. Agora eles estão na mesma célula. E eu não posso pegar o A, que é um elemento, e o 3, que é outro elemento, e juntar, fazer o A3. Isso não pode acontecer. Então, qual é a única saída que o Word tem, já que ele não pode apagar nenhum dos conteúdos? Ele, então, coloca 2 parágrafos dentro desta célula. E nós sabemos, os parágrafos no Word são elementos independentes entre si. Então ele coloca no primeiro parágrafo a letra A, no segundo parágrafo o número 3 e resolve a circunstância. No Excel, isso não acontece. O Excel é uma planilha, a planilha não é nada mais do que uma tabela de fato, só que com alguns outros acréscimos que nós vamos colocar depois. A planilha, entre suas muitas regras, uma delas é a seguinte: toda célula de uma planilha pode conter apenas uma informação. Então o Excel tem um problema. Ele não pode deixar o A e o 3 dentro da mesma célula. Primeiro porque ele teria que juntar e fazer A3. Só que A3 não é a representatividade do que acontecia. Então, vale o quê? Vale a regra do superior esquerdo também. O Excel, quando mescla células que contêm informações, mantém a informação da célula superior esquerda e elimina as demais informações. Conclusão: se eu fizer este ato de mescla através do Excel, então a célula resultante conterá apenas a letra A, apenas o caractere A, que era aquele que está à esquerda. Vejam que o Excel, sendo uma planilha de cálculo, e apesar de ser uma planilha de cálculo, o Excel não dá preferência para o número 3. O Excel dá preferência pela regra primária de qualquer tabela, a regra do superior esquerdo, fica o A e o 3 vai embora. Tá legal? É isso. Agora, logo abaixo do comando mesclar células, no menu você tem o comando dividir células. E o que é o dividir células? Exatamente o oposto. Se mesclar células é fazer com que duas ou mais se transformem em uma, dividir é fazer com que uma se transforme em duas ou mais. Só tome cuidado com um detalhe bobinho, mas daqueles que depois derrubam de maneira desagradável. Se eu pegar essa célula mesclada ou no Word ou no Excel, né, e dividi-la, nenhum dos dois programas vai dividi-la em duas. Cuidado, não é porque essa célula mesclada ela foi resultante de duas outras que na hora de dividir ela divide em duas. Você mescla quantas você quiser em uma. E você divide uma em quantas você quiser. Se eu quiser pegar essa do Word e dividir em 4, não tem problema nenhum. Posso até dividir em 4, sendo 2 colunas e 2 linhas. Então ele vai lá e executa a tarefa para mim. Dividindo então em 2 colunas e também dividindo em 2 linhas. Tá legal? A divisão não é o desfazer do mesclar. É apenas a ação oposta. Cuidado com isso, tá? Bom, depois, lá para baixo, nós vamos observar o comando classificar, mas nós vamos falar do comando classificar, pessoal, em mais detalhes no Excel, tá? Então, quando chegar lá, nós vamos fazer uma menção, até para lembrar um pouquinho do Word, porque só tem uma pequena diferença, mas na maioria das situações, o comando classificar é comum. E o resto não tem tanta importância. Só tem uma pegadinha. Porque às vezes você vê um comando e vai praticá-lo e pode não entender o porquê de alguma coisa. Eu agora estou me referindo a esse comando aqui na parte inferior, que eu vou circular em verde, o comando ocultar linhas de grade. Linhas de grade, como vocês sabem, são as linhas que dividem as linhas e as colunas, perfazendo as células. Muito bem. No Word,
por padrão, as linhas de grade são impressas. E no Excel, por padrão, as linhas de grade não são impressas. Você tem que colocar a borda lá no Excel se quiser imprimir alguma coisa. Só que, galera, presta atenção. Você seleciona uma tabela no Word, seleciona a tabela inteirinha, clica e arrasta, né? Mesma coisa de selecionar texto, que seja. Selecionou uma tabela inteirinha e acionou o comando ocultar linhas de grade. Só que você continua enxergando as linhas de grade. Aí você clica lá, né? E fica visualizado. Clica de novo, você clica 200 vezes e não acontece nada. Ocultar linhas de grade é um comando do Word que só interfere na eventual impressão dessa tabela. Então, na hora de imprimir, ele vai ocultar as linhas de grade ou ele vai imprimir as linhas de grade, dependendo do que você estabelece para o comando. Não tem nada a ver com a tabela como ela é visualizada na área de trabalho. Muito cuidado com isso, tá bem? A seguir, o menu janela, meus amigos. O menu janela, que é o último menu que nós vamos discutir, né? Ele tem 3 comandos. Olha só, se todo o menu fosse assim, só com 3 comandos, a gente ia feliz pra caramba, né? Nova janela, não há o que discutir, né? Para se abrir uma nova janela. Organizar tudo, porque, galera, vejam vocês, na parte inferior aqui deste menu, nós temos 2 documentos em edição naquele momento. O primeiro documento que eu abri é um documento chamado documento 2, e o segundo documento que eu abri, exercícios PF parte 2. E se eu não quiser? E se eu quiser que o exercícios PF parte 2 torne-se o primeiro da lista, o primeiro da fila? Então eu vou lá em organizar tudo, né? Clico em organizar tudo e defino a ordem dos documentos abertos. Claro, se eu tiver um único documento aberto, não há o que organizar, tá? E finalmente o comando dividir. Galera, o comando dividir, já deixa eu, antes de mostrar para vocês o que acontece, o comando dividir, ele é muito útil quando eu quero comparar na minha área de trabalho um trecho que está na página 10 e outro trecho que está na página 45, por exemplo. Poxa, o que eu vou fazer? Ah, já sei, vou imprimir a página 10, aí eu coloco na minha tela a página 45 e no papel a página 10 e posso comparar ao mesmo tempo. Mas eu tenho que gastar uma impressão de folha de papel para resolver isso aí. Ah, então eu vou lá na página 10, memorizo o que está lá, depois eu vou na 45. Putz, e se for muita coisa, eu não vou memorizar? Dividir. Quando você aciona o comando dividir, você vai posicionar o cursor na tela, no lugar que você quiser executar esta divisão, e vai aplicar um clique. E a tela vai ser dividida em 2. Vai gerar uma imagem, pessoal, mais ou menos assim. Quer ver? Tá aí, ó. Vejam que a linha de divisão está aqui. Aqui é a linha de divisão. Então, se vocês observarem, na parte de cima da janela, vocês estão enxergando 2 exercícios, o 85 e o 86. E na parte de baixo, vocês estão enxergando o exercício 93. Mas não estão enxergando o 87, 88, 89, 90, 91 e 92, é claro. Ou seja, eu coloquei a parte de cima da janela num certo trecho, a parte de baixo num outro trecho. Isso pode fazer com que eu tivesse uma visualização dupla, ou seja, uma visualização de 2 áreas do documento ao mesmo tempo. 2 regrinhas que vocês têm que saber. Regra número 1, só pode efetuar uma divisão. Aliás, se você nesse momento fosse novamente ao menu janela, você encontraria não o comando dividir, agora você encontraria o comando remover divisão. Só pode dividir uma vez. Segundo, quando eu divido, eu não posso colocar um documento do Word na parte superior e um outro documento do Word na parte inferior. Não, não, não. Dividir é para que a mesma janela seja apresentada
em duas possibilidades de visualização distintas. E não para que eu possa jogar duas janelas, ou seja, dois arquivos diferentes. Tá legal? Isso até é possível fazer, mas quem faz isso é o Windows, né? O Windows é que nos ajuda a enxergar dois documentos simultaneamente na área de trabalho. Dois documentos do Word não é por aqui que nós vamos fazer. É para um único documento. Tá legal? Então é isso. Outro detalhe, voltando aqui ao menu janela, sobre o menu propriamente dito. Pessoal, nós percebemos o quê? Que nós temos dois documentos abertos. De que programa? Do Word. E se eu tiver um arquivo do Excel também e um arquivo do PowerPoint também, eu vou enxergar? Não. Por que eu estou fazendo essa observação? Para quem já trabalha com o pacote chamado BR Office, né, que é um pacote que também tem ganho muita presença em concursos públicos, para quem trabalha com o BR Office, quando eu abro lá uma planilha do Calc, digamos, e eu vou no menu janela, se eu tiver janelas abertas com arquivos de outro programa, o Writer, que é o equivalente ao Word, o Impress, que é o equivalente ao PowerPoint, vão aparecer todos. Lá no BR Office, quando eu clico no menu janela, ele mostra para mim todos os arquivos em trabalho do pacote BR Office. Aqui não. No menu janela do Word, eu só enxergo os arquivos que estão em trabalho do Word. Se eu for ao menu janela numa planilha do Excel, então eu só vou enxergar os arquivos que estão em trabalho do Excel e assim sucessivamente. Tá legal? Muito bem, pessoal. É isso. Nós então encerramos o Word. Na sequência nós vamos só visualizar, dar uma palhinha de como algumas bancas trabalham com questões sobre esse cara. Tá legal? É isso aí.